Curtas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Jornal Público. Vemos, ouvimos e lemos, e também bebemos, não podemos ignorar. A estas conversas comparecem mulheres que admiro em áreas muito diferentes. A convidada de hoje gosta de falar de comida, gosta de escrever sobre comida e talvez até pareça mais apetitoso dizer isto em inglês, food lover ou food writer ou até food concierge. Já vamos desbravar estes territórios infinitos. Para já, anunciar o vinho de hoje, um fedelho vinhão premium de Ponta Barca, cor rubi forte, frutos vermelhos e silvestres, inesperadamente macio e com uma excelente frescura de boca, bom para acompanhar assados e grelhados. E gente destemida como a Inês Matos Andrade, que nasceu no Porto, muito perto da cervejaria Gazela. Provavelmente tiveste cachorrinhos antes de ter um cão. Olha, por acaso é uma ótima pergunta para eu fazer aos meus pais. Provavelmente aconteceu. Eu tive um cão, o meu primeiro cão eu tinha 3 anos. Não sei se já comia cachorrinhos do Gazela nessa altura. Foste logo obrigada desde cedo a comer cachorrinhos. Deixa-me só dizer, Inês, que estagiaste curiosamente no Jornal Público, trabalhaste na Time Out durante 5 anos, primeiro no Porto, depois em Lisboa. Desde pequena que cozinhavas com o teu pai e nas viagens que fizeste em família anotavas num diário todas as refeições. Em 2015, a Inês deixou o jornalismo para trabalhar na agência de comunicação O Apartamento, onde continua. Foi mãe há pouco mais de um ano e não deixou de continuar a fazer listas infinitas de restaurantes abertos ao domingo, à segunda, baratos, novos. Lembram-se das páginas amarelas? A Inês é um bocadinho as páginas amarelas da gastronomia, restauração e afins. Vamos então à nossa conversa, já aqui com o vinho servido. Ser mãe não deu cabo desta intenção, esta vontade de andar a espreitar no mercado os novos restaurantes, o novo prato, esta prospecção de mercado, digamos? Não deu. Não deu cabo disso? Não, eu achava que sim, que eventualmente houve momentos em que o meu foco estava e continua a estar noutras coisas, mas eu noto que quando alguém me pergunta, quando alguém me pede ajuda, me lança um desafio desse género, há qualquer coisa que ilumina-se assim qualquer coisa e eu quero logo ir pesquisar e fazer e acontecer. Sou muito assim e continuo a ser, é um problema. Ainda bem, por isso também estás aqui. Já cozinhavas com o teu pai, é verdade? Sim, o meu pai teve eu cresci numa mercearia. O meu pai ficou com a mercearia da tia dele, exato, minha tia-avó, a tia dele tinha uma mercearia com a qual eu tinha muita relação, porque o marido dela levava-nos à praia numa pão de forma azul todos os verões. A minha ama, a minha avó, era tudo na mesma rua, muito em família, no Porto. E o meu pai ficou com aquela mercearia e muitas vezes o que acontecia era, eu ia mais cedo para casa com a minha mãe e o meu pai dizia-me assim, olha, vais levar isto e vais fazer assim, assim, assim. E eu chegava à casa e cozinhava, acompanhei-o muito Isso em pequena. Com que idade? É assim, a minha mãe trabalhava no turno da noite numa mega fábrica alemã e eu cozinhava com o meu pai muito pequenina. Esta situação em que eu já ia cozinhar, eu devia ter, sei lá, 11, 12, por aí talvez. Ele abriu a mercearia, eu estava no 5º ano, acho que é mais ou menos essa idade que temos, não é? Que primeiras coisas fizeste? Lembras-te, Inês? Não me lembro. Lembro muito bem, os pratos que eu me lembro melhor são os da minha avó, a paterna, ela cozinhava muito, muito bem. Por exemplo, uma coisa só para eu ficar com água na boca. Arroz de cabidela, ela fazia tão bem. É o único prato que eu não como. Tão bem que ficava, ela fazia com uma galinha velha, cozinhava muito tempo e tinha tanta gordura que depois no final, quando acabavas de comer o arroz, ficavas assim com os beiços cheios de, parecia que tinhas colocado vaselina. Eu adorava, mas ela era ótima em tudo, filetes de polvo com arroz do mesmo, bolo de noz, até os bifes com batatas fritas dela, parece que não dá para encontrar em lado nenhum um bife com batatas fritas assim, era fenomenal. Portanto, tu gostas de salientar isto, mãe feminista, pai na cozinha, cachorrinhos da Gazela por perto, isto é um belo combo, não é? Eu acho que para tu teres sido quem és agora, tu foste sempre uma curiosa, ou seja, já percebi que crescer a sentir os cheiros e a descobrir os produtos da mercearia ajudaram também a potenciar esta tua curiosidade, mas tu foste sempre uma curiosa.
Em relação à comida e ao resto, provavelmente. É assim, os meus pais dizem que sim, não é? Começam logo por dizer, eu ao contrário do meu filho, que ainda amamenta, ao final de 14 meses, a minha mãe, antigamente não havia o apoio que há agora e portanto a minha mãe não conseguiu amamentar e eles dizem que eu engolia os biberons non-stop e que no final ficava assim toda vermelha, super cheia de calor, quem tinha bebido assim sofregamente aquilo, portanto... Já aí eu gostava de comer e lembro-me também de que nós íamos, havia programas e nós ao fim de semana íamos, por exemplo, fazer piqueniques. O meu pai fazia coelhos de fado, embrulhava assim em jornal e rodilhas, como se diz, que é como se diz panos no Porto. Exatamente. Rodilhas e depois íamos, por exemplo, agora está-me a faltar... estava a faltar a palavra, tipo aqueles castros cá lá em cima de São Pai, eu já não me lembro do nome, ou íamos para o meio da floresta, ou íamos para os Gerês com aquela comida embrulhada. E ainda quentinha. E abrias e aquilo tem um sabor diferente. Não sei se tu já experimentaste, mas quando tu embrulhas comida em jornais, aquilo fica com um sabor especial. E portanto aquilo era muito... Íamos para a casa da minha tia, eu sabia que ela ia fazer pão de ló de ovar ou que ia fazer croquetes de raiz e tudo aquilo para mim era um excitamento. Eu ia para a casa das minhas amigas e o primeiro sítio onde eu ia era ver o que é que elas tinham no frigorífico, porque os meus pais, bongos, bolicaus, fiambre, nada disso existia na minha casa. Portanto eu ia aos frigoríficos das outras pessoas que tinham estas coisas ultraprocessadas que na verdade na altura eu amava. Por isso há muitas assim memórias de infância. Amavas por não ter, não é? Por não ter, claro. Para além do coelho estufado, o que é que o teu pai cozinhava mais? Olha, o meu pai, eu lembro-me, perguntaste-me assim uma memória antiga, como algumas crianças, eu não tinha alguma dificuldade com alguns legumes, por exemplo, eu lembro-me que o meu pai fazia um gratinado de brócolos e couve-flor com queijo que era e com bechamel, que era para garantir que eu comia os legumes, por exemplo. Mas o meu pai é bom a fazer tudo, bacalhau assado na brasa, fazia no recuperador de calor lá de casa, faz muito bem arroz de polvo, que eu adoro, com espetadas de polvo, também metia na lareira, ele é... Olha, tu em miúda já escrevias muito. Tu começaste a escrever muito cedo. Segundo os meus pais, sim, eu escrevi olha, devia ter feito essa pesquisa, que a minha memória agora, depois de ter sido mãe, está trucidada, a minha mãe deverá saber, mas eu escrevi um conto de quando tinha 9 anos, acho eu, de uma boneca qualquer que fazia qualquer coisa, não faço a menor ideia, mas os meus pais sempre me leram muitos livros, já desde miúda. A minha mãe... Pronto, tem muito aquela coisa de... A minha mãe é muito culta e tem uma biblioteca gigante. Cada vez que eu não sabia uma palavra, a minha mãe mandava-me ir ao escritório, tirar o dicionário e procurar a palavra no dicionário. Por isso, há muito esta ideia de... E eu gostava muito de escrever na altura. Escrevi, lembro-me que acho que quando me apaixonei pela primeira vez, pai, com, sei lá, 12 anos, escrevi 52 poemas. Não me lembro. A pensar nesse amor. Sim. Olha, e a dada altura entrevistas a Agostina Bessa Luís. Essa foi... Que idade é que tinhas? Ponto alto da minha vida. Tinha 10 ou 11. Fomos comprar, lembro perfeitamente de ir acho que foi à Rádio Popular, comprar não devíamos fazer publicidade. Foi uma dessas, claro que devíamos. Não vamos fugir à verdade. Uma dessas de eletrodomésticos. Comprar um mega gravador, não é? Que para alguém que queria ser jornalista e escritor e não sei o quê, lembro perfeitamente que custou 17 contos. Olha, vês, a minha memória está péssima, mas há aqui coisas que não desapareceram. Custou 17 contos aquele gravador para irmos entrevistar a Agostina Bessa Luís, que vivia no Campo Alegre, com vista sobre o Douro. E ela aceitou. Eu nem sei quem é que foi a cunha que eu ou os meus pais conseguimos. Quem terá feito a ponte? Eu fiquei a pensar lembrar-me. Pois, claro. Não sei se foi uma professora minha que se chamava Lídia, que era fantástica. Houve alguém que me arranjou esta cunha maravilhosa. Nós estávamos a ler a Sibila e eu achei que para um assignment qualquer da escola que era espetacular eu entrevistá-la. Então fui entrevistá-la. E a parte mais gira é que quando ela faleceu... Essa entrevista foi publicada. Foi publicada. Que era muito gira, era uma entrevista onde eu perguntava se ela acreditava na vida além da morte. Depois foi super difícil de gravar porque ela tinha um papagaio e então há palavras que quase são imperceptíveis porque só soube o papagaio. E a casa dela era assim toda... Era tão carismática, ela tinha folhas espalhadas por todo lado. Olha, e quando voltaste a confrontar com essa entrevista, não sei se a lias... Assim, regularmente. Lias. Não. Quando te voltaste a confrontar com ela, o que é que achaste? Pensei assim, esse cara era mais inteligente com 10 anos do que sou agora.
Não, fiquei surpreendida com a minha destreza e com a minha... E eu acho que que desenvolvi aquelas perguntas sozinhas. Não acho que tenha tido ajuda da minha mãe ou de um professor. E lembras-te como é que ela te tratou? Lembro-me Esta muito. ideia da escritora implacável, não é? Ai, não, com um humor refinadíssimo. Não me lembro nada de me sentir intimidada por ela. Acho que ela deve ter sido, obviamente, muito cândida, porque era uma menina que estava perante ela, não é? Lembro-me muito bem, a parte que mais me ficou gravada, não me lembro da resposta da vida além da morte, mas eu perguntei-lhe se ela escrevia ao correr da pena. Lembro-me de perguntar isso, ou se ela tinha que estudar muito e se escrevia aos poucos. Era assim uma pergunta um bocadinho interesseira, oportunista, porque eu escrevia derrompante, que é o que ainda me acontece. Eu não é, sento-me aqui em frente ao computador e... Não, às vezes vou na rua e de repente começo a ser atropelada pelos textos na minha cabeça e tenho que os escrever. E ela fazia... E eu perguntei-lhe isso e ela disse que sim, que era um bocadinho ao correr da pena, mas não estou em erro. Ela usou a célebre frase que era 90% de inspiração, 10% de transpiração. Tu vais para o jornalismo, deixas o jornalismo, mas vamos aos tempos da Time Out. Foi aí que descobriste que querias escrever sobre comida ou já escrevias? Não, foi aí que eu descobri, porque nunca encarei a questão da comida como algo que pudesse ser sério, uma vida profissional, pronto. E eu acabei por achei por causa de uns testes vocacionais que devia ir para artes e estive um ano em Belas Artes e fui muito infeliz, e acabei por regressar aos exames e ingressar em jornalismo. A verdade é que quando entrei na Time Out comecei por escrever, decisão de quem me contratou, acabei por escrever com noite, porque eu trabalhava muito à noite na altura para fazer uns trocos, e compras assumiram que eu, não sei, como eu tenho algum interesse, assim como tu, por me vestir, acharam que eu seria boa para isso. Mas eu ficava maluca cada vez que saía. Aquilo era revista impressa, não é? Papel, essa coisa tão antiga. E cada vez que a revista saía, eu ia ler, ou mesmo ainda no Quark, acho que era Quark que se chamava a paginação, ia sempre ver a secção Comer e Beber e ficava maluca na altura havia um crítico anónimo, não é? E eu ficava maluca e tinha assim uma paixão platónica por ele. Foi mesmo triste quando descobri quem era, não vale a pena agora, mas eu ficava louca e então percebi que gostava muito daquilo e acabei por me propor. Quando a pessoa que estava a fazer a secção saiu, propus-me e eles aceitaram, e foi assim que comecei um bocadinho o percurso que tenho neste momento. E hoje em dia, o que é que tu fazes em concreto no apartamento? Então, eu costumo dizer que a gente passei para o lado negro da força, não é? Os jornalistas, a partir de certa altura, começaram a beber muito, sobretudo nesta área do lifestyle, das agências de comunicação. Basicamente representamos clientes que querem divulgação junto das agências, dos órgãos de comunicação social, apesar de que o nosso trabalho vai muito além disso, felizmente, porque a agência tem uma componente de direção criativa muito grande. Eu acabo por fazer consultoria, que é algo, ainda no outro dia referi isso no Instagram, é algo que eu gosto muito quando vem um cliente, seja de restauração, seja de hotelaria, que são as áreas que eu mais faço, apesar da agência abranger também a arte e design, que é, tenho este produto assim, o que é que achas? A carta está assim, a imagem, ou seja, acompanhar este processo é algo que eu descobri que gosto muito de fazer. Gosto de ir ainda ao restaurante não abriu, experimentar a carta e dar feedback do que é que pode ser alterado, o que é que não faz sentido. Fico muito entusiasmada com essa parte de consultoria gastronómica. Lembro que hoje nesta conversa estamos a provar um fedelho vinhão premium de Ponta da Barca, enólogo José Antas Oliveira, e entretanto, no meio disto tudo, tu também passaste por restaurantes. Ou não? A trabalhar. Sim, porque lá está, regressando ao tópico da Time Out Porto, em que eu comecei a escrever na secção Comer e Beber, para mim não fazia sentido, eu não sabia nada de gastronomia, como tu podes calcular, e para mim não fazia sentido eu estar a escrever sobre algo sem perceber o backstage daquilo que eu estava, do métier que eu estava a trabalhar. Se calhar isto é uma ideia minha, não tem que ser assim para toda a gente, e na altura houve um projeto que era o Pedro Limão, era um chefe que tinha um restaurante onde
entravas, pagavas o que querias, não havia menu, nada, ele servia-te, depois no fim deixavas o valor que achasses justo, e eu comecei a ir para lá, servir à mesa, cozinhar com ele, lavar louça, montar tudo, e adorei, e era uma época, enfim, livre e descomplicada. Eu fui viver sozinha, a minha vida era assim uma pena ao vento. E depois, mais tarde, fiz uma coisa mais séria, que foi propus mesmo um restaurante com contrato, etc., num part-time. Então eu trabalhava na Time Out durante o dia, saía da Time Out às 7, às 7h30 entrava neste restaurante e voltava para casa à 1h. Quanto tempo é que aguentaste? Eu fiz isto para 3 meses, acho eu, porque depois fui convidada para vir para a Time Out de Lisboa. E, portanto, tive que deixar o restaurante. Mas ajudou-me muito a perceber a parte da produção. Aquilo não era um restaurante fine dining, não era um restaurante mais eles tinham uma produção grande, até porque eles faziam para outros restaurantes. Mas essa parte toda, mesmo na altura o sous vide estava muito na moda, que agora é considerado menor, mas na altura usava-se muito, e então o sous vide, os abatedores de temperatura, uma série de coisas, a Roner, tudo isto, todas estas coisas, quando eu ia ao restaurante as pessoas acabavam por referir e que eu não sabia, comecei a aprender sobre. Estas listas que parecem sempre muito apelativas, onde comer por menos de 20 euros, o melhor croquete da cidade, a melhor sandes de leitão em Lisboa, isto é redutor ou como eu dizia, é apelativo, mas não sei se é importante. É assim, eu uso muito, em conversa uso muito, não é? Ou seja, tu já percebeste que eu sou uma pessoa sou intensa, sou espontânea, sou transparente. Com uma honestidade demolidora. Se eu estiver aqui contigo, digo-te, olha, provei o melhor croquete de sempre. Mas no Instagram não gosto de fazer isso, ou seja, há uma responsabilidade que eu sinto que tenho e não me apetece muito, eu não tenho grandes intenções, e por isso é que se calhar o meu crescimento foi muito mais gradual. Há aqui pessoas que estão no Instagram a fazer um trabalho foodie, ou que tu quiser chamar, há meio ano, e que têm muito mais seguidores do que eu, porque a plataforma presta-se a umas coisas mais rápidas, mais instantâneas, aos vídeos, enquanto eu prefiro uma coisa mais devagar, mais ligada à escrita, e eu sei que isso não é tão apelativo. Só que a realidade é que as listas... A cidade muda muito, é muito complicado para mim estar a dizer o que é o melhor, ou o que é que são, ou fazer rankings. Fiz um ranking de hambúrgueres recentemente, apenas porque achei que era complicado estar a tecer grandes doutoramentos sobre uma coisa que é tão parecida em tantos locais. Eu achei que era mais fácil, e até pensei, olha, vai sair aqui um bocado de sangue, porque eu nunca dou notas. Além do sangue dos hambúrgueres, não é? Além do sangue dos hambúrgueres, mas não gosto tento não fazer, tanto que no final do ano que eu não faço melhores do ano. Há um ano que chamei as minhas coisas favoritas, outro ano chamei especialidades do ano, ou seja, tento sempre... Também para não ser injusta, Inês. Sim. Olha, e podemos falar assim de grandes descobertas recentes, ou não, de comida? Podemos. Por exemplo, assim, o que é que te salta... imediatamente à memória? Olha, eu ontem escrevi sobre um sítio que gostei muito, que se chama Arandu, que é na Rua de Entre Campos, que é uma rua que ninguém dá nada por aquilo, mas eu acho-lhe graça. A rua tem o Arandu, tem o Matoli, que é um sítio de gelados fantástico, tem o Poleiro, que mudou de gerência, mas ainda está bastante tradicional, seguro. O Poleiro, não é? Tem um café de especialidade, por exemplo, que é uma coisa que não é muito alinhada com aquilo que eu costumo defender no Instagram, mas eu, desde que engravidei, só consigo beber café de especialidade, e gosto especialmente deste porque é de um rapaz que é o Adilan. Não é uma coisa nada expat, ou esta coisa agora tu tens, que é um bocadinho, sentes que podias estar aqui ou em Copenhaga, não é? É ele que faz as próprias cookies, é ele que faz os próprios bolos, é ele que faz as próprias tostas, e eu acho isso fixe, ou seja, dentro da ideia de café de especialidade. Mas voltando ao Arandu, que é nesta Rua de Entre Campos, a Alana eu conheci a Alana em 2018, se não estou em erro. Ela fazia cozinha mais contemporânea e eu achei na altura que ela tinha um talento gigante,
mas ela decidiu voltar às origens e junto com o Gudo e com outro amigo deles, o Tiago, estão a fazer comida de boteco, aquele neo-boteco, coisas super simples, mas Por fazem... exemplo? Imagina, eles têm um prato de torresmos, que tu achas a coisa mais simples do mundo, porque compras aqui na mercearia um pacote, mas para eles fazerem aqueles torresmos precisam quase de uma semana, porque é preciso garantir que não existe nenhuma água na pele do porco. Eles dividem um porco com outro amigo, que acho que até é Porco Saloi, que é um projeto muito giro cá aqui a norte de Lisboa. Dividem o porco, desmancham o porco, secam o porco, têm que garantir que aquilo não tem absolutamente nenhuma água para conseguir um torresmo super crocante. E eu acho essa narrativa, essa parte de trás daquilo que estamos a comer, para mim é super importante. E apesar daquilo ser um balcão e serem snacks baratos, há tanto trabalho e tanto pensamento e tanta intenção por trás daquilo que foi um sítio dos que mais me chamou a atenção ultimamente. Então, para ficar equilibrado, vamos pensar num sítio no Porto? Ou Porto e Olha, não arredores? vou ao Porto desde a passagem de ano. O meu conhecimento sobre o Porto está super limitado. Eu sinto-me super em falta com o Porto. Nem é com as pessoas do Porto, é mesmo com o Porto em si. Porque há muitos sítios que eu nunca fui e gostava de ir, como o Apego da Aurora Goi, por exemplo, que tu vejo as pessoas a ir e a publicarem coisas que ela faz e fico com imensa água na boca. Fui lá a uma tasca, recentemente fui ao Seiva, que é um projeto que eu gosto muito, vegetariano, do David Jesus, gostei, já andava para ir há muitos anos. Mas assim, o que eu mais posso dizer, um que eu gostava muito de ir, que é a residência da Francisca Passos no Genuíno, porque comi uma coisa que a Francisca fez aqui em Lisboa há muitos anos e desde então que adorava, tento ir aos sítios onde elas estão e ela já esteve em alguns e ainda não consegui, portanto, se a residência dela durar até à próxima vez que eu for ao Porto, vai ser o sítio onde eu vou a seguir. Olha, falavas há pouco de como a cidade, isto é válido para Lisboa e Porto, não é? Como a cidade de Lisboa está a mudar tão rapidamente, é difícil acompanhar a abertura de todos os restaurantes. Haverá demasiados restaurantes. Sim, sim. Eu acho que sobretudo no Porto, mais uma vez, não te consigo dizer. A sensação que eu tenho é que as coisas são um bocadinho... Continuo a achar... Posso estar totalmente enganada, mas continuo a achar o que já achava quando saí do Porto há 10 anos, que é os sítios são mais... Há qualquer coisa, há uma autenticidade nos sítios que eu acho diferente. Aqui sinto que há mais grupos, não é? Há mais preocupação com a parte toda do restaurante, ou seja, do conceito, da decoração, do design de interiores, do marketing, ter uma boa página de Instagram, ou seja, sinto que há muito mais isso, enquanto no Porto eu sinto que as coisas são um bocadinho mais orgânicas. Posso estar totalmente enganada, também há grupos de restauração no Porto, mas é a sensação que eu tenho. Eu sinto que em Lisboa as coisas estão muito saturadas. É muito difícil para mim, apesar de eu ser uma pessoa absolutamente obcecada por saber o que é que se passa, acompanhar. E ainda agora estava a falar com um amigo no Instagram que me referiu a um projeto que já tem 1 ano e que eu simplesmente não tinha ouvido falar, e é uma surpresa para mim como é que eu não ouvi falar. É muito difícil, há vários nichos de pessoas, ou seja, há um grupo de pessoas que vai a estes restaurantes, depois há o grupo dos estrangeiros que vai a outro, e então parece que há assim várias comunidades e é muito difícil acompanhar o que está a acontecer. Por um lado, não deixa de ser interessante, há um fervilhar na cidade, não é? Há uns tempos reclamávamos, há 10 anos reclamávamos que não havia um chinês um tailandês de jeito, um vietnamita de jeito, isto e aquilo. E agora não conseguimos acompanhar. E agora não conseguimos acompanhar. Tu vais uma vez por semana, no mínimo, experimentar No mínimo. No mínimo. No mínimo. Que bom. Tens uma lista? Eu tenho várias listas, Inês, várias. Há umas que é... Eu própria perco-me nas minhas listas. Há uma... No Instagram tenho de Lisboa próximos, pastelaria, negócios, marcas. Depois há pessoas que fazem só pop-ups, por exemplo. Há um pop-up que eu tenho partilhado imenso porque adorei, de um casal que é o Tomo & Co., acho que é assim, japonês, e que simplesmente cozinham em casa e depois entregam em 2 sítios da cidade e as pessoas vão lá levantar. Ou seja, há coisas muito, muito giras a acontecer, mas também há coisas com muito pouca identidade, mas que eu acredito que eventualmente haverá uma seleção natural do tecido da cidade. Como em tudo. Como em tudo. Porquê que esta ideia agora da tasca recuperada vinga? Por este motivo, Pelo lado genuíno. O texto que eu escrevi sobre o Arandu ontem fala um bocadinho disso, do Arandu ser um subproduto de 2026. As pessoas estão tão cansadas.
não quer dizer que elas não sejam impactadas, mas estão tão cansadas de estarem sempre a ver vídeos e informações e pop-ups e jantares a 4 mãos e etc, etc. E às vezes as pessoas só querem parar um bocadinho e ir a algo que lhes é familiar. E apesar das pessoas... Comer bem, claro. Claro, podem ter uma tasca de eleição, mas se calhar já gostavam mais de ter uma tasca que tem um vinho, que até sabem um bocadinho mais de vinho e portanto não querem beber aqueles vinhos de 2, 3 euros das tascas, querem beber uma coisinha melhor, ou adoram a tasca, mas acham que se calhar aquela tasca cozinha demasiadas favas e gostavam... Estás a perceber, já sabem um bocadinho mais de cozinha, um bocadinho mais de técnica, e eu acho que é por isso que as neotascas funcionam bem. O que é uma food concierge? Olha... é algo que eu também adorava fazer, apesar de não ter tempo para, mas basicamente o que é que acontecia? As pessoas perguntavam-me, olha, e agora ia dizer uma asneira, um amigo que me pediu uma ajuda para fazer uma surpresa a uma pessoa e eu ia revelar a surpresa, ai meu Deus, não, as pessoas dizem-me assim, olha, vêm do Porto para Lisboa, por exemplo, vou aí jantar com 5 amigos, queremos um sítio assim assim, e então, mediante essas, eventualmente podia ter um formulário, sabes? Fazia assim uma espécie de terapia gastronómica e depois sugeria-se X sítios. E o que eu fiz durante algum tempo, mesmo a pessoas que vinham de fora e queriam roteiros, eu tinha diferentes roteiros, que era só X restaurantes, imagina 10 restaurantes, custava X, querias as moradas, as zonas e não sei o que, custava Y, querias a parte premium, que era que distância ficava do teu hotel, eu organizava o dia, onde é que havias de ir, o que é que havias de fazer e ainda ligava para os restaurantes para garantir que essas pessoas tinham um serviço um bocadinho mais cuidado. E eu acho que isso é uma food concierge. Tu gostavas de expandir mais esta tua... Adorava poder fazer vocação, isto no futuro. A tua literacia em gastronomia, gostavas? Gostava. O meu grande sonho, há várias coisas que eu gostava de fazer nisto. Adorava ser cliente mistério, que disse no outro dia. Gosto muito desta parte de food concierge. Gosto muito, só não coloco aqui porque sinto que financeiramente não é tão viável, mas eu continuo a amar jornalismo. Para mim é fantástico escrever artigos. O que eu gostava mesmo de fazer era isso, é ir, como eu fiz para a Inoble, que era uma revista de vinhos que agora já não existe, que é vou ali, como fui, um dos últimos artigos que eu fiz para ele, vou à Casa Pratas, estou lá, a mãe do João cozinhou para nós estamos ali e eu depois posso escrever sobre isto e sobre o que eu senti, e isso para mim é extrema felicidade. Um dia, quem sabe, adorava fazer um livro, assim, um mega livro sobre Portugal, onde eu viajava pelo país inteiro e falava das receitas das pessoas com altas fotografias. Adorava fazer isso. Eu tenho muitas ideias, não tenho até bem para pôr em prática. Se agora saíssemos daqui para ir para um restaurante, as duas, as Ineses, quem sabe também com a nossa produtora, com a Inês Bernardo, onde é que íamos? As 3 Ineses. Onde é que íamos? Ai, mas estás a ver, essa pergunta é muito difícil. É uma coisa de perguntarem que filho é que tu gostas mais. Pois, no qual teu é caso, o teu restaurante favorito? Não é? Podemos perguntar. Eu só tenho um. Não, então não quero que respondas. Há de me vir algum. Assim de repente, aqui perto, o que é que a gente podia ir? Ai, não sei, olha, não faço a menor ideia. O último porto para comer peixe. Eu pensei no último. Pensaste? Acreditas que eu não pensei? O último Porto. Tu és telepática. O último Porto é um. Mas eu nunca fui ao último Porto. Por isso não queria estar a sugerir algo que não conheço, apesar de sugerir muito a quem me pergunta peixe assim à beira-rio. Peixe à beira-rio, a coisa genuína. Não, esta hora não estava aberta. Ia dizer que estávamos perto de um sítio que eu queria muito conhecer, que é o bar After Hours aqui em Alcântara. Ouvi falar lindamente, só que só às 5 da tarde. Tínhamos que esperar um bocadinho, pois Inês. E com fome. Com fome. Inês, obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Eu sei que estás espantada porque querias falar mais. É só isto. Já acabou. Aconselho aos nossos ouvintes para espreitarem a página da Inês Matos Andrade no Instagram. Foi lá que eu te conheci, portanto também comecei a seguir as tuas sugestões. Com este fedelho vinhão premium, brindamos a quê? Olha, é mesmo para brindar. Vou ser mesmo básica, porque o meu filho esteve internado no hospital 8 saúde, dias. Que é a coisa mais e importante. Eu neste momento só consigo pensar na saúde. Então venha-te lá esse brinde.
Inês, obrigada mais uma vez. Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.